queridos irmãos, queridas irmãs, nossos amados convidados, que a graça e a paz esteja com todos vocês, com todos nós. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite também a você que está agora na sua casa, está ligadinho conosco, está assistindo a live da Igreja Batista de Apodi. Queremos dizer da alegria de saber que nós temos você aí do outro lado, ouvindo a palavra de Deus, louvando ao Senhor nesta oportunidade. E o que é que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer para os nossos queridos, amados convidados? Muito bem, nós queremos dizer da alegria de receber domingo após domingo uma quantidade expressiva de pessoas que ainda não são da igreja e que estão aqui ouvindo a palavra de Deus, louvando ao Senhor, e nós enchemos os nossos corações de alegria, que vocês possam retornar, voltar outras vezes. E nessa oportunidade eu queria pedir licença para os convidados, para apresentar um convidado pelo nome. Eu queria registrar a presença de Lara Isabelle Abreu Santos, é uma princesa que está conosco, é filha do nosso irmão Francisco Robson Santos do Carmo e Poliana Luana Abreu Diniz. Essa linda moça nasceu no dia 18 de janeiro de 2024, aqui na cidade de Apodi, na Comade, a nossa maternidade, pesando 2 quilos, nem parece, 2 quilos e 800 gramas, já está bem crescidinha, com uma altura de 48 centímetros. Pois bem, ela já está tirando o seu sono da noite. Nós gostaríamos de fazer uma leitura bíblica que se encontra em Marcos, capítulo 10, leremos do verso 13 ao verso 16. O texto diz assim: alguns lhe traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Pois bem, costumeiramente, eu acredito que esse ano nós já apresentamos, eu acho que umas 4 ou 5 crianças. Costumeiramente e repetidamente, a gente diz, Robinho, que a gente não batiza crianças. A gente não batiza criança porque nós não encontramos respaldo bíblico, fundamentação bíblica, para a gente batizar um bebê. A gente observando no Novo Testamento, principalmente, as pessoas adultas sendo batizadas, alguém que se converte, alguém que entrega a sua vida a Jesus, alguém que toma uma decisão ao lado de Cristo e, posterior a isto, essa pessoa se batiza. Então, nós, nessa noite, não vamos batizar a nossa linda Lara Isabelle. Nós vamos apresentá-la ao Senhor. Nós vamos consagrá-la a Deus. Nós vamos dizer, e logicamente que vocês principalmente, vocês estão dizendo com este ato que vocês estão apresentando a sua filha a Deus, dizendo para Deus e para todas as testemunhas que essa criança, ela tem um dono. Ela tem um dono e o dono dela é o Senhor. Vocês
são os cuidadores, que é uma palavra que tem sido muito usada, principalmente no meio educacional. Um cuidador, uma cuidadora, alguém que cuida, alguém que cria, alguém que proteja, alguém que guarde. Então a missão dos pais é esta: é que a gente consagre os nossos filhos ao Senhor. Um dia, a Lara, acredito que ela vai conhecer Jesus como Salvador, ela vai se converter, aí sim, ela vai publicamente dizer assim: eu quero me batizar, porque eu quero mostrar para as pessoas que eu morri para o pecado. Quando eu mergulhar na água, eu estou dizendo com isso que eu morri para o pecado, que eu morri para o velho modo de viver. E quando eu sair das águas, eu quero dizer que assim como eu saí das águas, o Senhor está me deu uma nova vida, o Senhor me deu uma nova vida espiritual, eu nasci de novo. É isto que um batismo ele significa. O batismo ele não salva ninguém, batismo não apaga pecado de ninguém. O batismo é para aqueles que já tiveram os seus pecados perdoados. Pois bem, a gente gostaria de fazer algumas perguntas, e aí eu acredito que eu posso fazer essa pergunta sem receio para vocês dois. Eu queria perguntar, em primeiro lugar, se Luana e se o Robinho, se vocês vão se esforçar, e não é fácil, mas se vocês vão se esforçar para vocês terem um casamento equilibrado, um casamento harmonioso, um casamento baseado na verdade, no compromisso, no cuidado, para que a Lara, ela possa crescer num ambiente saudável. Eu queria perguntar se vocês se comprometerão a fazer isso. Se vocês se comprometem a procurar ter um casamento, uma família, onde a Isabela seja criada nesse ambiente de paz. E uma outra pergunta, não menos importante, era se vocês vão se esforçar para que essa criança, ela conheça a Jesus Cristo como Salvador. Isso é muito importante. Mesmo assentado como você está, você vai estender a sua mão aqui para o altar. E você vai também abençoar a vida da Lara Isabelle. Queria convidar aqui, cadê o tio dessa menina? Vem aqui, Robinho. Jefferson, segura aqui esse microfone. Se quiser passar aí o celular para alguém tirar a foto. Soberano e maravilhoso Deus, Deus de amor e Pai de infinita bondade, nesse momento, ó Deus, nós estamos felizes, gratos pela vida da Lara Isabelle, Senhor. Neste momento, ó Deus bendito, nós rogamos a Tua bênção sobre a família dela, sobre a família do Robinho, que o Senhor abençoe a vida do Robinho, a vida da Luana, Senhor. Abençoe o casamento deles, abençoe esta família, meu Pai. Não deixa faltar, meu Deus, o sustento de cada dia. Proteja, meu Pai, esta família. E eu rogo, meu Pai, a Tua bênção sobre a vida desta criança. Abençoe a vida dela, Senhor, livrando-a do mal, dos acidentes, das enfermidades, deste mundo tenebroso, meu Pai. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a vida dessa criança, que ela possa crescer nos seus caminhos. Lara Isabelle, eu como ministro de Deus, autorizado por Ele e pela Igreja Batista de Apodi, com toda alegria e satisfação no meu coração, eu consagro você a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos, graças a Deus, mais uma batistinha aqui na igreja. Meus queridos,
Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez. Desta feita para o quarto evangelho, o evangelho de João. Vamos abrir as nossas Bíblias para o Evangelho, escrito por João, no capítulo 13, e nós leremos 2 versículos da palavra do Senhor. É sobre estes 2 versículos que estaremos meditando nessa noite. João, Evangelho de João, capítulo 13, e leremos os versos 34 e o 35. O texto diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. O verso 35 diz assim: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tivereis amor uns pelos outros. Que Deus aplique esta porção da palavra do Senhor em nossos corações. O tema da pregação de hoje é: vivamos o verdadeiro amor. Talvez este seja um dos assuntos, um dos sermões mais difícil que eu estarei pregando nesses últimos tempos. Talvez esse seja um dos assuntos mais desafiadores para a gente ouvir e colocar em prática. Nessa noite, é preciso que quem está aqui pregando, ele tenha um compromisso e uma grande coragem, sinceridade, para pregar sobre um assunto de uma tão grande relevância, que é o amor. O amor, que é um sentimento, é uma virtude cristã, é um verbo, é uma ação do sujeito, que é muito difícil de ser vivido. Preste atenção. Uma notícia que saiu no G1, do dia 24/6/2024, trouxe estampado que uma pessoa de 28 anos de idade, na cidade de Pau dos Ferros, tentou matar a sua mãe 2 vezes, praticamente no mesmo dia. Ele tentou assassinar a sua mãe e ela foi para uma delegacia. E quando chegou naquele local, ele entrou na delegacia e tentou matá-la mais uma vez. Quando a gente escuta uma notícia dessa, a gente se pergunta: meu Deus, que tipo de amor é este que a raça humana ela tem vivido, ela tem amado? Quando a gente lê em algum jornal ou em algum site, hoje em dia é mais em site do que em jornal, quando a gente observa nesse mundo midiático notícias do crime contra a humanidade, um país, ele jogou míssil contra civis, aí você observa que aquele míssil que foi programado, as coordenadas geográficas, para aquele míssil cair sobre uma escola, para matar tantas crianças, para matar tantas pessoas que não tem nada a ver com a guerra, e a gente se pergunta: que tipo de amor é este que nós temos no nosso país e no nosso mundo? Eu lembro, algum tempo atrás, isso aconteceu no dia 14/12/2016, morava ali naquela rua João Jázimo, nas proximidades do mercado público, quando neste dia, 14/12/2016,
um senhor de idade, de aproximadamente 71 anos de idade. Ele tinha o costume de ficar naquelas bancas do mercado, outrora, aquelas bancas que não era essa feira livre que nós temos hoje. Aquele senhor ligava uma caixinha de som e ficava tomando as suas biritas com mais alguns pingunços, com mais algumas pessoas que gostavam do mesmo ramo. Num certo dia, neste dia 14/12, uma mãe e uma filha estiveram com aquele homem, possivelmente bebendo com ele, e essa dupla matou aquele senhor, queimaram aquele senhor, esquartejaram aquele homem e colocaram dentro de umas sacolas. E temos vídeos por aí, as pessoas, aquelas duas senhoras, desfilando com aquele homem esquartejado dentro de uma sacola. Foram presas no dia seguinte na cidade vizinha, aqui a cidade de Mossoró. Eu poderia passar aqui a noite falando de acontecimentos, que essas atitudes, essas atrocidades, mostram o quanto é difícil as pessoas expressarem amor, viverem o amor como Deus quer que elas vivam. Eu fico assustado que até algumas vezes, dentro de um segmento, ou dentro de um grupo, até mesmo religioso, a gente não vê essa prática do amor existir em alguns casos. Como, por exemplo, quem não ainda lembra de uma deputada, salvo engano, uma deputada, que ela foi acusada, juntamente com os seus filhos, de matarem o seu próprio marido, um pastor evangélico na oportunidade. E a gente se pergunta, mas eram pessoas que andavam com a Bíblia debaixo do braço. Então, nessa noite, eu queria falar de um amor mais profundo do que tudo isso que eu acabei de falar aqui, que está faltando. Eu queria falar nessa noite sobre o verdadeiro amor. O texto que nós acabamos de ler foi um texto, logicamente, registrado pelo João, naquele momento onde Jesus estava pouco tempo antes de ser crucificado, de ser morto. Jesus estava no cenáculo, ele tinha juntado os seus apóstolos, ele estava ali praticamente realizando a última ceia, estava se despedindo dos seus apóstolos, e Jesus começa a dizer para eles: olha, eu vou partir, eu vou voltar para o Pai, eu vou passar um período sem estar com vocês, para onde eu vou vocês não podem ir. Observe que foi nesse cenário aonde Jesus começa a falar do amor verdadeiro. Neste cenário aonde o próprio Judas Iscariotes, ele tinha saído para vender Jesus por 30 moedas de prata. Nesse cenário que o próprio Senhor Jesus Cristo sabia que Pedro iria negá-lo, que o Tomé iria dar um dia de incrédulo, que os seus apóstolos iriam negá-lo, iriam abandoná-lo. Então é nesse cenário de dor, de sofrimento, que Jesus ele começa a dizer, ele pega uma bacia e ele começa a lavar os pés dos apóstolos. Ou seja, naquele ambiente onde ele sabia do fracasso, do abandono dos seus seguidores, a Bíblia vai dizer no comecinho do capítulo 13, que Jesus amou os seus e amou até o fim. E aí, Jesus ele vai mostrar, através desses dois versículos aqui, quais são as características de um verdadeiro amor. As mesmas características que eu e você, a gente precisa vivenciar, para que a gente possa dizer assim: eu sou um seguidor de Jesus Cristo, eu sou um seguidor do Senhor, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. E as pessoas saberão que eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é simplesmente por uma roupa que eu uso, por um cabelo que eu não corto, por uma unha que eu não posso colocar eu não posso colocar um esmalte, um short que muita gente diz que a gente não pode usar. Então ele vai mostrar que as pessoas serão conhecidas
como verdadeiras cristãs, seguidoras de Jesus Cristo, se elas amarem uns aos outros. Pois bem, olhando para esse texto, nós queremos falar aqui sobre algumas características do amor verdadeiro. A primeira característica de um amor verdadeiro é que o amor verdadeiro, ele é um mandamento de Deus. Existe um mandamento para que a gente ame. O versículo 34 diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Sabe qual é a primeira característica de um amor verdadeiro? É aquele amor que existe. É aquele amor que não é um amor de mentira. É aquele tipo de amor que ele é verdadeiro. É aquele amor aonde Jesus vai dizer assim: olha, eu quero dizer que vocês devem amar. O que eu quero dizer aqui é que o amor que vocês devem demonstrar, vivenciar uns pelos outros, não é uma opção. E é interessante que o texto ele vai dizer assim: e eu deixo para vocês um novo mandamento. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Pastor, se Deus já tinha dado lá no Velho Testamento, como por exemplo lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, os 10 mandamentos, quando ele fala que a gente deve amar uns aos outros, deve amar Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Como é que ele vai falar de um novo mandamento? Um escritor chamado Werner de Boer, ele disse, comentando esse texto, que Jesus não estava dando um 11º mandamento. Não, os 10 mandamentos já existiam, prevaleciam. O que ele estava querendo dizer era que esse novo mandamento que o Senhor estava dando, eram os mesmos mandamentos, mas era um mandamento com um nível maior, com uma profundidade maior. Por quê? Porque Jesus vai dizer assim: vocês devem amar o outro como eu amei vocês. Na lei de Moisés não dizia isso. Aqui, Jesus está dizendo assim: olha, vocês devem amar uns aos outros da mesma maneira que eu amei vocês. Que eu vou já falar sobre essas características desse amor que Jesus, ele nos amou. Mas aqui, nós temos a primeira grande expressão do amor. O amor, ele não é uma falácia. O amor não é aquilo que você diz com a boca e você desmente com as suas atitudes. Porque esse tipo de amor, que a gente diz que ama com a boca e nas atitudes a gente faz coisas erradas, no inferno está cheinho. Esse tipo de amor que o camarada diz que ama o outro, que ama a esposa, que ama o marido, e que trai, e que passa para trás, ou então no relacionamento de 2 irmãos, de dois amigos, de 2 colegas, um passa o outro para trás, um fala mal do outro, um esculamba o outro, difama o outro. Esse tipo de amor não é esse amor que aqui a gente escuta falar, não. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de alguém de dar a própria vida pelos seus amigos. O verso 14 diz: vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Então a primeira coisa que nós vamos observar aqui é que o amor é um mandamento. O amor não é uma opção. Eu não posso chegar aqui na igreja, aí diga assim: eu vou optar, eu vou amar a Beatriz, mas não vou amar a mãe dela, porque eu acho ela chata, eu não suporto ela, sei lá, é uma coisa que não bate. Ela é chata, ela já me fez um mal, ela gosta é uma pessoa cheia de ren, cheia de cri-cri-cri, é uma pessoa difícil de se lidar. É interessante isso. A Bíblia não diz que o amor que a gente deve sentir uns pelos outros não é uma opção. Calvino, ele explicando esse texto, ele vai até acrescentar, dizer o seguinte: que esse amor que nós devemos amar, não é somente aquele amor de uma pessoa que está dentro de uma igreja. Amar o próximo
esse próximo a qual Jesus fala se estende até os nossos inimigos, que ele diz que a gente deve amar os nossos próprios inimigos. Amor não é uma opção. Outra coisa, ele vai dizer assim: ameis uns aos outros. O que é que eu entendo aqui ainda sobre esse amor? É que é um amor mútuo, é um amor de via dupla, é você amar e ser amado. Não é somente você dizer assim: não, eu amo fulano de tal, mas alguém também deve lhe amar. Ou seja, é você amar e você ser amado. Não é somente você receber amor, não é somente você alugar as pessoas, para as pessoas lhe ajudar. Não é você ter amizade com alguém que seja uma amizade interesseira. Ah, eu acho muito legal, fulano de tal é minha amiga. Por quê? Porque ela faz minhas unhas, ela me escuta, ela faz os meus dengos, ela está pronta sempre com o ouvido para ouvir os meus clamores, os meus caprichos, ela me ajuda, ela me faz favor. Então, esse tipo de amor não é um amor ainda completo. O amor completo, o amor verdadeiro, é aquele amor que eu amo e também recebo amor. Não tem esse negócio de eu ser egoísta. Eu pregando nesse texto recentemente, eu disse que, lembrando de uma música, né, do cantor Roberto Carlos, que tem uma das suas músicas que ele diz assim: eu quero ter 1 milhão de amigos. É muito bom. O difícil é você ser amigo de 1 milhão de pessoas, porque você ser amigo de alguém implica dizer que você vai se esforçar, você vai suar, você vai se envolver, você vai se doar para o outro. Aqui é o tipo de amor verdadeiro. O amor verdadeiro não é aquele amor onde eu sou apenas beneficiado. É a primeira coisa que queremos falar sobre o amor. É que ele é um mandamento. Ah, pastor, mas eu lembro de uma história de uma cidade aqui próxima, chamada Severiano Melo, inclusive minha terra natal. Eu tenho 2 naturalidades, no caso, né? Sou natural de... E era conhecido um senhor lá que tinha muitos intrigados. Quem pisava no pé dele, ele dizia: eu não falo mais com você. Aí tinha uma pessoa de fora que ouviu falar que ele tinha tantas inimizades, que ele tinha mais de 90 intrigados. Essa pessoa foi lá conversar com ele e disse: Plantão, me diga uma coisa, eu vim falar que você tem 99 intrigados. Ele disse: não, eu tenho 100 com você agora. Então, observe que aquela pessoa, de tão rabugenta que era como se ela vivesse num mundo onde o outro não fosse importante. Não tem esse negócio: não, eu sou crente, mas quem quiser se lixar, se lixe. Eu não vou botar a mão no meu bolso para ajudar ninguém. Tanto faz como tanto fez. Tanto faz uma pessoa estiver sofrendo, morrendo. Tanto faz se ela estiver achando graça. Eu não estou nem aí. A gente parece que vive num mundo onde as pessoas têm sangue de barata. E Jesus, ele chega a dizer assim: eu quero que vocês amem uns aos outros. E é um amor verdadeiro. Não é um amor fajuta, não é um amor que é uma réplica, não é um amor que é fingido, mas um amor verdadeiro. Em segundo lugar, uma outra característica desse amor verdadeiro é que existe um modo para amar. Existe um amor que é padrão. O verso ainda diz assim, Jesus dizendo: vocês devem amar assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Observa como Jesus agora está falando de um novo mandamento, porque agora não é somente você amar o próximo, mas é você amar o próximo da mesma forma que Jesus amou vocês. Eu sei que nós jamais poderemos amar na mesma intensidade que Jesus amou, mas a gente deve amar no mesmo sentido, amar com o mesmo propósito. Aí alguém poderia me perguntar: pastor, como foi que Jesus ele amou os discípulos? Ele amou os discípulos de uma maneira desinteresseira. Como é que eu poderia mudar essa palavra? Jesus ele amou de uma maneira não egoísta. O que é que eu quero dizer com isso? Que nunca uma pessoa ela foi atrás de Jesus
para ela não ser ajudada, para ela não ser abraçada, para ela não ser acolhida, para ela não ser ouvida. Então Jesus está dizendo: olha, o que eu quero dizer a vocês é que vocês devem amar o outro de uma maneira não egoísta. Vocês devem amar pensando no outro, porque muitas vezes o amor que nós temos uns pelos outros é aquele tipo de amor onde eu penso primeiro em mim. Eu vou ajudar fulano de tal, eu vou arrumar a casa de fulano de tal. Quem sabe que no próximo final de semana eu vou viajar, ela fica com o meu cachorro, ela fica com o meu neto, ela fica com o meu filho. Eu vou dar uma carona a fulano de tal, porque quem sabe que lá na frente a gente vai ser ajudado. Nós temos aqui um policial, e ele sabe muito bem disso, que tem muita gente que quer ser amigo de policial. Por quê? Não, eu vou ser amigo do policial, porque no dia que eu pisar na bola, que eu cometer algum tipo de infração, ele vai passar a mão na minha cabeça, ele vai me dar um jeito, vai mandar eu fugir, ele vai me defender. Olha aí o tipo de amor, um amor interesseiro. Jesus aqui ele está dizendo: olha, vocês devem amar como eu amei. Quando eu entrei lá em Samaria, como foi lido aqui nessa noite, em João capítulo 4, eu entrei naquela cidade, naquela região, para salvar uma prostituta, uma mulher de um passado duvidoso. Eu não tinha nada para ganhar em troca. Em 1 Coríntios, capítulo 13, o texto que foi lido também nessa noite, falando sobre o amor, diz assim: não se conduz de forma inconveniente, não busca seus próprios interesses. Atenção, o amor verdadeiro, ele não busca os seus próprios interesses, não se irrita e nem se ressente do mal. É esse amor que o Senhor lhe quer que a gente viva. É aquele amor onde a gente não busca o nosso próprio interesse, mas é o bem do outro, é o favor do outro, é o bem-estar do outro, é o socorro do outro, é ajudar o outro. Quantas pessoas talvez você conheça: fulano de tal, né? Fulano de tal, ele era amigo daquela pessoa, mas enquanto aquela pessoa poderia oferecer alguma coisa a ela, algumas vezes o amor que nós temos, ou que a gente observa pelo mundo afora, é aquele amor egoísta. Sabe aquele amor egoísta? Aonde aquilo que eu faço para ser beneficiado em alguma coisa. Como foi que Jesus nos amou? Ele nos amou de uma maneira sacrificial. O amor que Jesus ele amou a cada um de nós, amou aqueles apóstolos, foi um tipo de amor que levou o próprio Senhor para uma cruz, levou ele para ser morto, para ser xingado, para ser zombado, para ser escarnecido, para ser pregado numa cruz. É esse amor que Jesus amou. Da mesma forma, ele serve para vocês amarem o outro assim também. Um amor sacrificial. O que é que eu entendo, meus irmãos, sobre esse amor sacrificial? É que quando a gente vai amar, quando a gente está diante dessa identidade do cristão que é amar muitas vezes dói, amar muitas vezes sofre, e o Paulo vai dizer isso aos Coríntios: tudo sofre. Pastor, me explique um pouco mais. O texto vai dizer, gente, como foi que Jesus ele amou? Sacrificialmente, se sacrificando, sacrificou a sua própria vida. Amar é você mudar a sua agenda, sabe? Para você amar, muitas vezes você vai perder uma noite de sono, você vai levantar e vai para um hospital, vai dormir no chão, perto de uma pessoa que foi operada, você vai ficar perto de alguém que foi para a maternidade, ter um bebê, e você ficou a noite toda entrevada a coluna, sem pregar um olho, o bebê chorando, mas você estava ali dizendo: olha, eu quero dizer que o meu amor por você é um amor mais profundo do que um amor de festa, do que um amor de aniversário, do que um amor de ir para uma praia, do que um amor de um final do ano, do que um amor de uma comemoração. É um amor sacrificial. É aquele amor
que você muda a sua agenda, que você investe dinheiro, que você investe tempo, que você muda a sua agenda para atender a agenda do outro. Queria pedir licença aos irmãos para contar um exemplo. Já contei aqui uma vez. Não que isso vai trazer algum tipo de glória para mim, mas que foi a minha obrigação. A gente tinha um tempo aqui uma ovelha, e essa ovelha ela tinha mexido com drogas, e levantava, e caía. E teve uma das vezes que essa ovelha ela andou dando aquela escorregada, e chegou para mim e disse: pastor Éter, eu estou arrasado, porque ontem à noite eu dei uma escorregada, eu fiz uma coisa que eu não deveria. Ontem à noite eu peguei o meu celular, e eu empenhei numa boca de fumo, passei a noite me drogando, pastor, e deixei o meu celular numa boca de fumo. Aí eu saí com esse homem para a gente ir para uma boca de fumo atrás desse celular dele. E rua para cá, rua para lá, rua estreita, acabou o calçamento. Isso foi em Mossoró. Acabou o calçamento, acabou luz, tudo. E de repente uma casinha bem pequenininha. Ele entrou lá e depois trouxe aquele celular de volta. Eu me pelando de medo, meu Deus do céu. E se aparecer aqui uma polícia, uma viatura, vai me levar também em cana, vai dizer que eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas eu observei que naquele momento era preciso aquela assistência, gente. Era preciso. Então eu ouvi, eu acho que foi de Moisés recentemente, ele até citando uma vez que eu tinha dito: a gente ajuda, a gente ama, não é quem merece, é quem precisa. Esse mandamento da gente amar até os nossos próprios inimigos é muito profundo, meus irmãos. Você amar alguém que já lhe perseguiu, alguém que já lhe passou para trás, alguém que já falou de você, alguém que não topa você na frente, alguém que se por ele parece que você já tinha morrido. É esse tipo de amor que vai revelar o que de fato nós somos. Eu fico triste quando eu escuto alguns exemplos de pessoas que eram casadas, mas se separaram quando o cônjuge adoeceu. Maridos que deram as contas das mulheres, porque a mulher contraiu câncer, porque a mulher sofreu um acidente, está em cima de uma cama, teve um AVC, não trabalha mais, o marido voou, foi embora. Ou então a mulher se separou porque o marido sofreu um acidente no trabalho, ficou inválido em cima de uma cama, ficou paraplégico, não trabalha mais, perdeu a visão. Eu vou embora porque eu não suporto, eu não tenho estrutura para viver com essa pessoa. E a pessoa que está acamada, a pessoa que está paraplégica, a pessoa que ficou aleijada, ela tem estrutura para viver sem você? Isso que eu vou dizer aqui é vergonhoso, viu? Quantas mães estão abandonando seus filhos quando o médico diz: olha, seu filho é autista, seu filho tem síndrome de Down, seu filho nasceu com uma doença e ele vai ser assim até o resto da vida. Existem muitos pais que abandonam os filhos, que destroem o casamento. É um tipo de amor fajuta, um tipo de amor que é condicional, que é o nosso próximo ponto aqui. Jesus amou os seus discípulos de maneira incondicional, ou seja, é quando não tem uma condição. Quando Jesus amou os seus discípulos, lá em João capítulo 13, verso 1 diz isso, e diz o texto que ele amou aqueles homens até o fim. Como era que esses homens eles eram? Aqueles homens, o Pedro iria traí-lo, iria negá-lo, o Judas iria traí-lo, eles iriam abandonar o Senhor amou-os até o fim, de maneira incondicional. Eu não vou impor condições para me amar fulano de tal. Se fulano de tal me tratar bem, eu vou amá-lo. Se ela se comportar assim, eu vou amar. Mas se não, eu vou rejeitar, eu vou odiar, eu vou riscar da minha agenda, eu vou bloquear.
Quantas pessoas, né? Eu não sei se já passou para você, porque isso aqui é uma questão geral, isso que eu vou dizer aqui agora, Lorival. Quando a gente começa a amizade com alguém, a princípio a gente só conhece as suas virtudes. E aí as pessoas se envolvem, as pessoas pegam o número do telefone, as pessoas pegam o número do WhatsApp, pegam o número do Instagram, ou melhor, pegam o perfil lá do Instagram, o endereço, e começam a se comunicar. Com o tempo, as pessoas começam a descobrir as suas manias, as psicoses, seus defeitos, seus fracassos, suas frustrações. Aí tem muita gente que desiste de amar, desiste de ser amigo. Eu não sei se vocês percebem, mas tem muita gente que desiste de ser amigo de outro quando aquela amizade passa a ser um peso para ele. Quando a pessoa, ela tem de botar a mão no bolso para ser amigo de alguém. A pessoa tem de perder sono para ser amigo de alguém. Eu tenho de mudar a minha agenda para ser amigo de alguém. Aí eu não quero. Por quê? E porque eu não quero, porque o meu amor é assim. Que tipo de amor é esse, meus irmãos? É por isso que eu falei no princípio desse sermão. O que eu estou pregando aqui não é porque sou eu, era qualquer pregador. Estamos aqui pregando um sermão extremamente difícil. Não, eu avaliando esse sermão aqui, eu estou bem demais. Eu estou amando assim, ó, eu estou lá em riba, estou lá em cima. Lá na igreja eu sou o top. Pois é, já começou errado aí. O Wilton pregando hoje, o Wilton hoje pela manhã, trazendo um momento de contrição. Ele falou sobre, muitas vezes nós devemos olhar para nós mesmos. A gente olhar para dentro de nós, a gente observar que dentro dos nossos olhos, algumas vezes não tem nem um cisco, tem uma trave. A gente muitas vezes percebe muito os defeitos dos outros, acusa os outros, olha para os outros. Talvez seja preciso que a gente olhe para dentro de nós mesmos, para ver o quanto nós somos egoístas, somos soberbos, presunçosos, orgulhosos, fingidos. Quando muitas vezes nós somos convenientes com algumas coisas. Oh meu Deus, eu queria pedir perdão ao Senhor, porque hoje eu falei com fulano de tal, eu fui bajulador, eu falei o que não devia, eu fingi, eu menti, eu distorci uma conversa, eu enrolei, eu omiti uma verdade, numa transação que eu fui fazer, eu não falei a verdade, eu fui desonesto, eu fui trambiqueiro, eu fiz assim, eu menti para o guarda, eu disse para ele que eu vinha de cinto quando eu não ia. Outra maneira que Jesus ele amou os seus discípulos, ele amou os discípulos com um espírito de perdão. Jesus amou o Pedro, mesmo sabendo que o Pedro iria negá-lo. Depois que o Pedro pecou, que o Pedro caiu, que o Pedro escorregou, quando Jesus ele morreu, quando ressuscitou, ele falou para aquelas mulheres, ó, vocês digam aos apóstolos e digam a Pedro também, que vá para tal lugar que eu quero falar com ele. E Jesus se encontrou com Pedro e restaurou o coração de Pedro, a fé de Pedro, perdoou Pedro. Por quê? Porque o amor que Jesus, ele tinha e tem, é aquele amor perdoador. Era aquele amor que Jesus, ele amava os seus, mesmo sabendo dos seus fracassos. Mesmo sabendo das suas falhas, mesmo sabendo de suas quedas, mesmo sabendo das suas frustrações, mesmo sabendo das suas limitações, mesmo sabendo dos seus erros. Quando Jesus chamou cada um de nós, quando Ele nos convocou, quando Ele nos converteu, quando Ele nos deu a salvação e escreveu o nosso nome no livro da vida, Jesus sabia que você ia dar trabalho a Ele depois. Mesmo assim Ele lhe amou, Ele perdoou. Aí aqui nós temos uma palavra dura. Eu amo, eu sou crente, mas eu não perdoo fulano de tal. Eu não perdoo. Ora, mas quem perdoa é Jesus. Jesus é Deus, não sou Deus.
Já disse alguém que quando a gente nega o perdão para alguém, a gente é como se a gente tivesse querendo negar o perdão que Deus ele nos deu. Não, eu não perdoo fulano de tal porque ele não merece. E você merecia ser perdoado por Deus? A ideia é que a gente ame com aquele espírito de perdão. E alguém, às vezes, diz: o perdão, eu vou perdoar fulano de tal, mas se ele merecer, aí você não vai perdoar ninguém. A gente perdoa não é quem merece. Perdoar, já disse alguém, é você liberar alguém, inocentar alguém que merecia ser condenado. Foi isso que Jesus fez com cada um de nós. Ele nos inocentou, nos justificou, nos concedeu perdão, quando o que nós merecíamos era o inferno. Conversei com uma pessoa recentemente sobre isso, e ela dizia para mim que era casada há 10 anos, e que sofreu uma traição nos primeiros anos de casamento. E depois desses 7, 8 anos que estão vivendo juntos, ela diz que todas as vezes que tem a oportunidade, ela passa na cara do marido aquilo que ele fez com ela. Tudo no mundo que acontece, mas eu faço questão de passar na cara. É como se eu ficasse mastigando ele, crucificando ele, furando ele, acusando ele desse erro que ele cometeu. Eu sou crente, mas perdão não é comigo não. Enquanto fulano de tal, enquanto se estiver naquela igreja, eu não passo nem na calçada. Interessante. Que tipo de amor é esse, gente? Esse tipo de amor, o inferno está cheio. Que tipo de amor é esse? Agora eu não estou aqui dizendo que perdoar é fácil. Agora, como diz o Hernandes Dias Lopes, quando alguém matou cruelmente, assassinou cruelmente o irmão dele, ele estava diante do assassino, ele disse que a única opção que ele tinha era perdoar aquele homem, era perdoar aquele assassino. Diante de um erro, diante de uma ofensa, diante de um mal que a gente fez, a nossa opção é perdoar. É por isso que muitas vezes homicídios acontecem. É porque eu não perdoo. Fulano de tal me fechou numa curva acolá, eu não perdoo ele nunca. Uma coisa tão pequena. É por isso que os países estão em guerra, porque um não consegue perdoar, um não consegue manter um tratado de paz. Lucas 23, 34 diz assim: mas Jesus dizia: perdoa, Pai, perdoe-lhes. Isso aqui diante da crucificação, ele na cruz, porque não sabe o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. Em terceiro e último lugar, o amor, ele é um mandamento. Nós precisamos amar da mesma forma que Jesus nos amou. É um padrão, tem um modelo, e existe um resultado por amar. O verso 35 diz: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Como? Se vocês tiverem amor uns pelos outros. O que é que o texto está dizendo? É que o genuíno amor, o profundo amor, o amor autossacrificial, uns pelos outros, é um distintivo do cristão. É pela manifestação dessa qualidade gloriosa, que os discípulos do Mestre podem esperar exercer influência sobre o mundo, de modo que os homens começarão a reconhecer que o Cristo e a ninguém mais esses crentes pertencem. Já disse alguém que nós estejamos atentos para que essa tão bem conhecida virtude cristã
não seja apenas um conceito em nossa mente, mas uma prática em nosso viver. Uma prática em nosso viver. Mais uma vez, citando um autor chamado Werner de Boer, ele acentua esta realidade dizendo assim: quando a igreja não tiver ela mesma como um povo de irmãos, na qual de fato as pessoas se amem, se suportem, se perdoem, se auxiliem, se corrijam, no qual as coisas acontecem de forma totalmente diferente do mundo, ou então a sua palavra evangelística será sem força, será sem expressão. Aí ele continua dizendo assim: inversamente, porém, a vida de uma comunidade humana em amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, brandura, representa por si mesma uma poderosa força evangelizadora. Um escritor também por nome de John Charles Hallen, ou simplesmente J.C. Hallen, ele diz assim, que é importante enfatizar que Jesus não está dizendo que os dons espirituais, os milagres, a ortodoxia e o conhecimento bíblico são marcas de um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, ele é conhecido pelo amor. Não faz sentido para as pessoas ouvirem de nós acerca da eleição, da regeneração, da justificação, da conversão, se elas não observarem em nós a prática do amor. Um pai da igreja, chamado de Tertuliano, ele diz: o amor é a prova irrefutável de que pertencemos a Jesus Cristo. Concluindo, neste mundo onde falta o amor, aonde a falta de amor, a crueldade, a antipatia, a frieza, a maldade é a marca principal. A igreja de Jesus é desafiada a viver o amor, um amor que tem Jesus como referência, um amor sincero, sacrificial, incondicional e verdadeiro, onde possamos ser identificados como sal da terra e luz do mundo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a graça da gente viver o verdadeiro amor. Que o nosso amor não seja um amor da boca para fora, mas que a gente possa amar. E que as pessoas da rua, elas digam assim: de fato eles se amam. De fato eles se amam. Que Deus nos abençoe. Meus queridos, eu queria perguntar se tem alguém no nosso meio que gostaria de fazer a sua decisão. Entre os nossos convidados, pessoas amigas que estão conosco, que já nos visitam há algum tempo, ou então que sabe a primeira vez: eu quero ser crente, eu quero entregar minha vida a Jesus. Hoje eu reconheço que Jesus me amou muito, que Ele entregou-se numa cruz por mim para me dar a salvação, para me dar a vida eterna. Eu quero ser um crente, eu quero ser um seguidor de Jesus Cristo. Se tem alguém, fique de pé, levante sua mão. Se não quiser fazer isso agora, nos procura depois do culto, mas não deixe passar uma oportunidade tão bonita, tão especial.